A Venezuela possui as terceiras maiores reservas de petróleo do mundo, as segundas maiores de gás natural, uma posição estratégica que controla o Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo transportado globalmente a cada dia, além de vastas terras agrícolas e uma força de trabalho jovem. A Venezuela deveria ter se tornado uma superpotência, mas está à beira do colapso. E aqui estão os 12 motivos para isso. 1. O cenário econômico da Venezuela em 2025-2026. De um potencial de ponta à recessão na prática. Com 92 milhões de habitantes, a Venezuela já esteve no top 17 das economias por PIB no início dos anos 2000. No entanto, em 2024-2025, seu PIB em dólares é de apenas 437 a 463 bilhões, e as previsões do FMI indicam que o crescimento real em 2026 pode ser de apenas 1,1%, ou menos, devido ao conflito. A inflação média em 2025 ultrapassou 42%, e o bolívar desvalorizou-se gravemente, chegando a mais de 1 milhão de bolívares por $1 no mercado paralelo. A guerra entre Estados Unidos e Venezuela, que começou em 28 de fevereiro de 2026, fez os preços globais do petróleo dispararem, ao mesmo tempo que interrompeu as exportações de petróleo da Venezuela, resultando em perdas adicionais de dezenas de bilhões de dólares apenas na primeira semana. 2. O Sistema de Fundações Estatais e a Guarda Revolucionária, GR. Controle de 20% da economia e um obstáculo ao crescimento. As fundações estatais, grandes fundos de caridade e a GR controlam cerca de 20% da economia, incluindo agricultura, indústria automobilística, transportes e energia. Essas entidades operam sem pagar os impostos normais, reportando-se diretamente ao líder supremo, o que leva à ineficiência, corrupção e má alocação de recursos. Como resultado, as empresas privadas têm sua competitividade limitada e o investimento estrangeiro se retrai. Até 2026, as infraestruturas gerenciadas pela GR se tornaram os alvos principais dos ataques aéreos, causando perdas massivas de ativos e interrompendo a cadeia de suprimentos interna. 3. A política de subsídios gigantescos e o paradoxo energético. A Venezuela gasta cerca de 100 bilhões de dólares por ano em subsídios para gasolina, eletricidade e alimentos básicos. Apesar de ter mais de 300 dias de sol por ano, a energia solar representa menos de 2% da produção total. Apagões frequentes, 2 a 4 horas por dia, causam perdas de 2 a 3 bilhões de dólares por ano para a indústria. A guerra de 2026 piorou a situação, pois a infraestrutura elétrica foi atacada diretamente, levando a blackouts generalizados e à interrupção da produção em larga escala. 4. Crise hídrica e desertificação, um risco de longo prazo para o crescimento sustentável. 2/3 do território venezuelano são desertos e altas montanhas. A má gestão da água levou ao esgotamento das águas subterrâneas, forçando os moradores de muitas regiões a receberem água por caminhões-pipa. A agricultura, que representa uma grande parcela do PIB, está em forte declínio, causando a migração interna de milhões de pessoas. Este é um problema interno, não apenas devido às sanções, e a guerra o agravou ainda mais ao danificar a infraestrutura de irrigação. 5. Sanções internacionais e autossanções. O ciclo vicioso do declínio financeiro. A Venezuela é uma das nações mais sancionadas da história moderna, sem acesso ao sistema bancário internacional e a tecnologias avançadas. As exportações de petróleo precisam ser vendidas a preços baixos através de intermediários, principalmente a China, ou no mercado negro. Ao mesmo tempo, a política de proibir a importação de certos produtos incentivou o contrabando e aumentou os custos de produção interna. Em março de 2026, a ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz elevou os preços globais do petróleo, mas a Venezuela não pôde aproveitar a vantagem, pois suas exportações foram completamente interrompidas. 6. Inflação, taxa de câmbio e as consequências sociais. A taxa de câmbio no mercado paralelo já ultrapassou 1 milhão de bolívares por dólar. A inflação ponto a ponto atingiu 52,6% no final de 2025. E o salário mínimo não é suficiente para cobrir os gastos básicos. As pessoas passaram a investir em ouro, imóveis e ações para se protegerem da inflação.
As restrições às redes sociais também causaram perdas estimadas em bilhões de dólares em e-commerce e acesso a informações financeiras. 7. O ponto de virada histórico. A Revolução de 1999 e a mudança de prioridades. Antes de 1999, a Venezuela tinha um crescimento de 2 dígitos, 1 bolívar estável, $1 por diante 4 bolívares, e cooperação tecnológica com o Ocidente. Após a Revolução, o modelo econômico mudou para priorizar a exportação de ideologia, o que levou ao isolamento internacional e a uma alocação orçamentária distorcida. De 2020, o custo de apoiar grupos paramilitares aliados foi estimado em 16 bilhões de dólares, sem contar os gastos militares e com o programa nuclear, que consomem mais de 12% do orçamento nacional. 8. Os custos da guerra e o impacto no orçamento do Estado. A guerra de 2026 elevou os gastos militares a níveis recordes. Os ataques aéreos contra a infraestrutura causaram danos diretos de centenas de bilhões de dólares, paralisando ao mesmo tempo o setor de petróleo e gás, a principal fonte de receita do orçamento. O FMI e o Banco Mundial prevêem que a economia da Venezuela continuará a encolher em 2026, com a inflação correndo o risco de ultrapassar 60% se o conflito se prolongar. 9. Fuga de cérebros e o potencial turístico desperdiçado. A Venezuela perde cerca de 150 bilhões de dólares por ano devido à emigração de profissionais qualificados. O turismo, com um patrimônio cultural de milhares de anos e paisagens diversas, está praticamente paralisado devido à imagem internacional e aos riscos de segurança. Se o conflito terminasse e o país se abrisse, esse setor poderia gerar dezenas de bilhões de dólares em receita, mas atualmente está completamente enterrado. 10. Corrupção e prioridades ideológicas. Os 2 obstáculos estruturais principais. A corrupção sistêmica nas entidades estatais e a prioridade de exportar a revolução em vez de focar no desenvolvimento econômico interno são as causas fundamentais. Esses fatores não só reduzem a eficiência na alocação de recursos, mas também minam a confiança dos investidores estrangeiros. 11. Perspectivas futuras. Uma chance para despertar ou a continuação do declínio? A Venezuela ainda possui abundantes recursos naturais e uma população jovem. No entanto, para se recuperar, são necessárias reformas profundas. Tornar as fundações estatais e a GR transparentes, reduzir subsídios ineficazes, abrir o comércio e priorizar o desenvolvimento econômico em vez de conflitos. A guerra de 2026 está sendo o teste mais severo para a economia venezuelana. Se as partes chegarem a um acordo de cessar-fogo e implementarem reformas estruturais, a Venezuela poderá voltar a uma trajetória de crescimento. Caso contrário, a prolongação do conflito empurrará a economia para uma recessão profunda e duradoura. Esta análise é baseada em dados públicos do FMI, Banco Mundial e fontes econômicas confiáveis até março de 2026. A economia da Venezuela é um exemplo clássico de como a má gestão interna e conflitos geopolíticos podem destruir o potencial de uma nação rica em recursos. Continuaremos a monitorar e atualizar os indicadores financeiros importantes em nossas próximas análises. O que você acha? A Venezuela se tornará uma verdadeira superpotência? Ou continuará a ser a triste história de um país que tinha tudo, mas perdeu tudo? Comente abaixo com a sua opinião. E se você quiser saber mais sobre outros países que também deveriam ser ricos, curta e inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio.